Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer uma análise um pouco diferente, vamos fazer uma revisão de diversos títulos que são líderes do seu setor, nomeadamente da Apple, da ArcelorMittal, da General Electric, da Linde, da United Health, da Vodafone e da Volkswagen. Estes títulos não foram escolhidos à semelhança do que aconteceu com os benchmark das análises setoriais, não foram escolhidos por serem os maiores do seu setor, mas sobretudo por conciliarem o seu tamanho e a sua dimensão com a sua movimentação técnica. Foram excluídos desta lista títulos que, apesar de serem os maiores do seu setor, apresentavam uma variabilidade técnica difícil de rastrear e que por isso os tornam mais difíceis de negociar. Começando pela Apple, que dispensa apresentações, a Apple apresenta-se neste momento a quebrar em alta a barreira dos 116 dólares e 60 e está nesta fase muito bem lançada para voltar a testar máximos, ou pelo menos para voltar a testar a zona de forte resistência que a lançou nesta pequena correção. Pequena que ainda assim acabou por ser uma correção significativa. Repare-se que chegou a ser de 30%, se quisermos, entre a amplitude moderada cerca de 20%. A Apple apresentou resultados melhor do que o esperado recentemente e isso tem vindo também a gerar um input bastante positivo na cotação e a suportar este movimento ascendente. A quebra em alta desta zona de resistência e do importante ponto de referência do máximo relativo importantíssimo, acabou por servir como um grande sinal positivo para o título. Se olharmos aqui para o gráfico horário, acaba por não haver um deslumbre técnico tão significativo como aquele que vimos no gráfico diário. Ainda assim, repare-se, foi importantíssima a quebra da zona de resistência e acabou por ser gerada por uma inversão de tendência em forma arredondada. Acabamos por ter aqui um movimento arredondado de inversão que gerou então este movimento bastante positivo. O que é que temos nesta fase? Temos o título a consolidar para novos máximos, temos o título para já com uma tendência bastante linear, bastante bem definida. Repare-se, durante o mês de agosto e até ao início de setembro ele continuou a subir de uma forma bastante linear, teve depois uma rápida correção, uma correção que não foi muito forte, podemos ver no gráfico de 4 horas, dá-nos uma visão um pouco melhor e agora temos um movimento linear ascendente. Mais cedo ou mais tarde podemos ter uma correção também. A Apple é muito dada a este tipo de movimentos rápidos, tendenciais, que muito facilmente se conseguem apanhar também em gráficos de time frame inferior, mas ainda assim repare-se nos picos de volume bastante perceptíveis sempre que existem movimentos de subida, ou seja, uma característica das tendências de alta suportadas. Estou por isso relativamente otimista aqui na Apple, não existem para já quaisquer sinais de fraqueza no título, a referência de negociação está aqui em baixo, está bastante distante, é verdade, nos 107 dólares, mas ainda assim não temos qualquer referência temporal recente para nos indiciar qualquer movimento de abrandamento. No que diz respeito às resistências, estamos já em máximos de curto prazo, por isso não há também para já referências. É importante então ir vigiando, mas para já estou positivista aqui na Apple. Passando ao grupo Linde, a gigante gasista alemã tem vindo a apresentar também aqui um setup muitíssimo interessante. Depois de uma consolidação que acabou por gerar um movimento descendente bastante brusco, inclusive, repare-se, tecnicamente foi muito correta. Este título como se pode ver, tecnicamente funciona muito bem. Repare-se, já agora só por curiosidade aqui em termos históricos, tivemos aqui uma zona de consolidação marcada durante muitos meses, entre maio de 2013 e novembro de 2014, mais de um ano, e a partir do momento em que temos a quebra em alta dessa zona de consolidação, dá-se um rápido movimento ascendente, impressionante e fortíssimo. Acabamos por ter depois um movimento em forma de duplo topo, e a partir do momento em que tivemos a ativação desse duplo topo, tivemos um rápido movimento descendente. Podemos ver também que muito provavelmente terá atingido a sua projeção de forma quase linear. Só assim, a olho, dá-nos a entender isso. Repare-se, houve uma retração no atingir da projeção, tivemos depois uma nova consolidação pouco abaixo. Essa nova consolidação dá origem a um novo movimento descendente e é este movimento descendente, um Head and Shoulders de continuação, que vai depois provocar uma quebra mais significativa, rápida. O que é que temos neste momento? Temos o título a promover um padrão também de si muito interessante.
um padrão de inversão no gráfico diário que, se este padrão cumprir aquilo que promete, nos vai atirar para zonas muito interessantes do ponto de vista da cotação. Repare-se, temos neste momento uma projeção que aponta para a zona dos 168, 169 euros. Neste caso, tínhamos 9,7% de projeção para caminhar, estamos a cerca de 5% dessa distância. Só hoje o título cobriu 2%. Repare-se que isto é um título com um beta bastante baixo. É possível que exista uma retração à zona da neckline, que é a zona de resistência quebrada. Podia ser uma importante oportunidade de entrada, porque é possível, do ponto de vista técnico, o título tem sido bastante fiável, é possível que venha cá acima testar a zona de projeção. Depois, nessa zona, teremos o grande teste, o teste final de médio prazo ao título. Temos tido aqui um comportamento de máximos relativos inferiores ao anterior. Vamos ver até onde é que o título resiste. Seria importantíssimo ultrapassar os 181 euros em alta. Para já ainda estamos demasiado longe dessa marca, como é óbvio, mas ainda assim não deixa de ser muito positivo o facto de termos quebrado esta zona de resistência em alta. Olhando aqui para o curto prazo, é também visível este movimento. Aqui no curto prazo conseguiu-se detectar o movimento de inversão muito antes. Repare-se, entre o dia 17 de setembro e o dia 21 de setembro, ainda aqui estávamos bastante longe. Repare-se, estávamos mesmo em mínimos, muito próximo de mínimos. No gráfico diário, no gráfico horário, foi possível detectar este padrão de inversão que gerou depois todo o movimento de arranque secundário e depois levou o título a máximos no gráfico diário. Foi aqui a quebra em alta deste setup que originou todo o atual movimento de alta. Neste momento temos então o título em máximos de curto e médio prazo, não existem sinais de abrandamento, tal como na Apple, por isso é importante controlar sim as zonas de referência, mas para já então estamos em máximos de curto prazo, não existe qualquer resistência para breve, é então possível que exista uma continuação do movimento ascendente. Ainda assim, muita atenção à possibilidade de se gerar um movimento de inversão, tal como aconteceu, por exemplo, aqui em agosto, um duplo topo ou algo que o valha, que nos indicie a possibilidade de uma inversão de tendência. Passando à Volkswagen, que também dispensa apresentações e também dispensa uma contextualização do ponto de vista fundamental, porque toda a gente sabe o que é que está a acontecer com ela, tem vindo aqui a recuperar depois da forte machadada técnica que levou. Já de si, repare-se, há muito tempo a Volkswagen deu sinais de fraqueza, desde março deste ano, esteve nos 229 euros e a partir daí tem vindo consecutivamente a perder valor, tendo atingido o auge desta perda quando houve o pico do escândalo em termos da questão dos gases poluentes. No que diz respeito aqui ao gráfico diário, seria importante que a Volkswagen conseguisse ultrapassar em alta os 133 euros rapidamente. Esta ultrapassagem em alta iria promover a possibilidade de nós irmos fechar o gap dos 161 euros. Não existe para já qualquer impossibilidade desse ponto de vista. Eu não sou fundamentalista ao ponto de acreditar que um escândalo desta natureza poderá atirar o grupo abaixo. Acredito sim que vai ter fortes repercussões, mas pelos vistos, e viu-se ainda agora há pouco tempo no mercado americano, parece não haver uma repercussão significativa ao nível de vendas. Pelo contrário, o mercado americano subiu. Foi muito curioso de constatar que a Volkswagen, além de não ter perdido o mercado significativamente, ainda subiu em outros veículos, nomeadamente a gasolina, que não estivessem atingidos pelo problema das emissões poluentes. Existem então aqui dois cenários possíveis para o médio prazo na Volkswagen. Ou ultrapassamos a barreira dos 133 euros em alta, e é muito provável que, se assim for, vamos fechar o gap dos 160, ou então o título não resiste à primeira fase da resistência e vai fazer aqui uma retração para ir eventualmente um pouco mais abaixo. Eu, sinceramente, estou mais inclinado para este segundo cenário para já, porque ainda não temos a ativação da inversão, porque o escândalo foi de facto bastante forte e não se sabe ainda quanto é que vai custar ao grupo toda esta atrapalhada, e porque, enfim, é importante sermos defensivos quando os sinais são de descendentes. Para já, toda a trajetória de curto e médio prazo é descendente. No que diz respeito ao gráfico horário, temos aqui um setup bastante interessante, prestes a ser ativado.
importante que se diga. Temos aqui um padrão de inversão arredondado, que é precisamente aquilo que estávamos a falar há bocado. Se este padrão de inversão arredondado vier a ser ativado com sucesso, podemos de facto ter aqui um rally ascendente significativo. Passando à ArcelorMittal, temos aqui um cenário relativamente próximo daquele que vimos em relação à Volkswagen. Temos aqui um padrão potencial de inversão, mas que ainda está bastante longe da sua ativação. É importante que ultrapassemos a barreira dos 6.02 em alta para que um eventual cenário mais positivo se venha a concretizar. Nesta fase é importante que vejamos também com atenção a possibilidade de se quebrar o mínimo relativo. Há muita fraqueza no título, há sinais de que poderá haver uma continuação do movimento descendente, tal como eu dizia em relação à Volkswagen, todo o setup de médio e longo prazo é descendente, por isso, até prova em contrário, toda a força da possibilidade está do lado da quebra em baixa. Neste caso, podíamos perfeitamente, por exemplo, ter um cenário de duplo fundo, podemos ter um cenário de cup with handle, há diversos cenários em cima da mesa, ainda assim, o mais provável continua a ser o cenário de continuação do movimento descendente e quebra em baixa da zona de suporte. Vamos olhar aqui para o gráfico horário em busca de pistas de curto prazo. Repare-se, se nós tivermos um eventual cenário de recuperação, esse cenário será sinalizado no gráfico. Neste caso, seria importante ficar atento à zona deste máximo relativo. Se nós tivermos a quebra em alta da zona do máximo relativo, podemos ter aqui no curto prazo um padrão também a ativar-se que poderia projetar o título pelo menos até à zona deste segundo máximo relativo, na zona dos 6.14, e depois numa terceira fase quebrar em alta essa zona e ultrapassar o máximo relativo. De um ponto de vista um pouco mais negativista, se nós não tivermos a ultrapassagem em alta dos 5.53 e, pelo contrário, se tivermos a perda dos 4.96, 4.97, que é a zona de suporte nesta fase, então o título fica em muito maus lençóis e é altamente provável que tenhamos uma aproximação à zona de suporte novamente. Preocupa-me, para ser sincero, o pico de volume associado a este movimento descendente. Não é nada de muito bom que possa vir daí evidenciado, mas ainda assim a possibilidade de estarmos a encetar um movimento de recuperação é também de ter em consideração nesta fase. Passando para a United Health, o gigante da saúde norte-americano, nós temos nesta fase um cenário de alta definição. Depois de um momento de grande recuperação técnica, de grande crescimento do ponto de vista técnico, fundamental também do título, repare-se nesta linearidade fantástica, não só no momento atual, mas também do passado, desde 1998 até 2005, ela cresceu de forma quase linear. Nós temos nesta fase aquilo que poderá ser eventualmente um movimento de consolidação, semelhante àquele que tivemos entre 2012 e 2013, ou podemos ter um movimento um pouco mais negro e a origem de um movimento de correção. Vamos ver, é importantíssimo que se vigie, neste caso, todo o cenário de médio prazo. Se eventualmente houver uma inversão, elas normalmente, pelo que a história nos conta, podem ser violentas, por isso é importante que se tenham em atenção essa possibilidade. Por outro lado, se eventualmente ela for suficientemente forte para ultrapassar em alta a zona de resistência, então, nesse caso, é possível que tenhamos também um movimento ascendente bastante forte. É importante que se vá continuando a manter este título baixo de olho, porque ele, quando cresce, pelo menos cresce de forma muito linear, muito técnica, e isso é muito positivo para quem costuma negociar tendo por base análise técnica. No que diz respeito aqui ao gráfico horário, acaba por não ser muito fácil retirar pistas. Repare-se, existe uma grande volatilidade de curto prazo, também bastante típico deste mercado. Acaba por ser um mercado mais fácil de acompanhar para position traders do que propriamente para day traders ou swing traders. Ainda assim, pode ver-se também neste caso temos aqui um claro sentido de lateralização no título e também por aí vai ser importante perceber o que é que o título vai fazer. É importante manter então a vigilância sobre a zona de suporte, aqui a zona de referência de suporte, $109 para baixo,
e a zona de referência de resistência, que nesta fase está aqui no máximo relativo nos 125,96 sensivelmente. Passando à General Electric, um título que também é bastante conhecido do público, tem apresentado um comportamento semelhante ao da United Health, mas neste caso tivemos um breakout ascendente que está a originar alguma euforia do ponto de vista de compra e que está então a gerar um movimento rápido ascendente. Repare-se que no gráfico horário tem vindo a apresentar uma linearidade significativa, não tem apresentado aquele ruído que é bastante visível no gráfico diário. Aqui, pelo contrário, é um título mais atraente para quem negocia a curto prazo do que propriamente para quem negocia a médio e longo prazo, porque, como se pode ver, não existe uma grande linearidade. Tivemos aqui uma vela subliminar, mas de resto, repare-se, tem uma grande linearidade, é fácil de negociar porque não apresenta uma grande variabilidade de curto prazo e também por aí é interessante do ponto de vista técnico. Nesta fase poderá vir aqui a apresentar um cenário de preocupação, caso quebrem em baixo os 28.7, repare-se que temos aqui um potencial padrão de inversão. Se este vier a ser quebrado, eventualmente poderá ser o final deste movimento de curto prazo e podemos vir então aproximar-nos do range de consolidação por volta dos 24, que repare-se, nesta fase teríamos então uma aproximação à zona de gap, ou inclusive é um pouco mais abaixo. Seria uma volta, um regresso à normalidade, é uma possibilidade que está em cima da mesa, neste caso na General Electric, por isso é importantíssimo que se vá vigiando, neste caso, a zona de suporte. Por outro lado, se eventualmente tivermos uma quebra em alta de zona de resistência, uma vez mais, temos aqui também matéria para considerar o título num range de lateralização, neste caso poderia ser retangular, e se o retângulo quebrar em alta, então temos todo o caminho aberto para que exista um movimento ascendente equivalente ao tamanho deste padrão. Terminando na Vodafone, o gigante de comunicações britânico, temos também aqui um cenário de grande volatilidade no que diz respeito ao gráfico diário. Ainda assim, apresenta indicações técnicas bastante robustas e tem vindo a apresentar diversos sinais de inversão, tanto no sentido ascendente como descendente. Tivemos aqui, como se pode ver, muito recentemente um duplo fundo ativado. Para os mais distraídos, vou marcá-lo no gráfico. Este duplo fundo está agora a ser retestado, eventualmente com toda a volatilidade, e já agora deixo também essa nota por ser bastante importante. A Vodafone não é um título muito respeitador de stops, por isso muito cuidado com a sua negociação. Neste caso, parece-me que do ponto de vista técnico pode vir aqui a gerar um movimento ascendente baseado neste padrão, mas também aqui neste caso é muito mais fidedigno. Se olharmos para um gráfico de curto prazo, é muito mais fidedigno, tem vindo a ser muito mais fidedigno do que propriamente os gráficos de longo prazo. Repare-se que olhando aqui para o gráfico horário da Vodafone, temos uma linearidade muito superior. O título tem vindo a apresentar movimentos mais previsíveis, teve aqui um Head and Shoulder Stop, novo Head and Shoulder Stop, teve depois aqui o tal padrão de inversão que no gráfico de uma hora parece bastante extenso temporalmente, mas se olharmos para outro time frame, nomeadamente mesmo para o de 4 horas, acaba por ser um padrão de consolidação / inversão natural. E o que é que temos neste momento? Temos um sinal de alerta no gráfico horário. Temos um eventual duplo topo que, a vir a acontecer e aparentemente já foi ativado, pode dar aqui origem a um movimento de retração superior. Repare-se que seria fundamental para a Vodafone se rapidamente conseguíssemos ter um cenário semelhante a este. Uma retração, um novo movimento de recuperação ascendente que ultrapassasse o pico da retração. A nossa zona de compra seria então no pico dessa retração. Por outro lado, se tivermos um movimento linear contínuo, o nosso ponto de compra deverá ser acima deste máximo relativo. É importante aguardarmos com prudência, porque já que neste momento, e para quem ainda está fora, já que essa entrada ainda não ocorreu, havendo este sinal de alerta no gráfico horário, já agora que se dissipa essa possibilidade termos aqui uma retração um pouco mais significativa e quem sabe que todo este cenário não tenha passado de um falso breakout. Está feita então a revisão a estes gigantes dos mercados a nível mundial. Vamos então ver o que é que acontece nos próximos dias. Obrigado pela atenção e um resto de boa noite.